O número 666 recebeu centenas de interpretações diferentes ao longo da história. Esse número, conhecido como número da besta, não é um código a ser quebrado, mas um símbolo a ser compreendido. De todos os números, o número 666 é o mais repleto de significado secreto. Já no século II, o número 666 era misterioso quando o místico e escritor Irineu de Lyon se mostrou incerto quanto ao seu significado. O 666 ocorreu pela primeira vez no livro do Apocalipse como um sinal que identifica a besta maligna, o Anticristo. Em nosso tempo, o 666 foi adotado como uma espécie de hierônimo pelo ocultista Aleister Crowley e também foi popularizado aparecendo em vários filmes de terror. O número da besta se estende ao mundo do simbolismo, do enigma e da aritmética. Os comentaristas do Apocalipse de João geralmente fornecem algumas informações básicas sobre o quebra-cabeça 666, que gira em torno do sistema de identificação conhecido como a gemátria, uma ciência que inclui tornar as mensagens secretas e a resolução dessas mensagens. Segundo o teólogo Panagiotis Trembelas, o 666 é considerado um número humano, ou seja, um número que é aplicado à humanidade em geral e, portanto, ele denota mais um símbolo geral do que o número de uma pessoa específica. Baseado no sistema numérico do alfabeto hebraico, o 666 é o número de Nerón César. Nesse sentido, a besta identificada pelo número 666 será invariavelmente ou representará um tipo de Nero, o quinto imperador romano, lembrado principalmente por seu caráter instável e crueldade e pela conflagração de Roma. O 666 é chamado de número duplamente triangular, com o valor básico de 8 e dois triângulos têm 6 lados. Os números de 1 a 8 somam 36 e os números de 1 a 36, quando somados, totalizam 666. O número 6 é representado pelo hexágono, que é a fonte da forma ou do corpo no qual a têtrade, os 4 elementos, se junta à pêntade, a vida, para criar todas as várias formas da matéria. Além disso, 6 círculos cabem exatamente em torno de um círculo central, desde que sejam todos do mesmo tamanho. Esse padrão de 6 em torno de 1 é chamado de semente da vida, que se transforma na flor da vida, depois no fruto da vida, e do fruto surgem todos os sólidos platônicos. O hexágono representa a criação do mundo de acordo com os profetas e os antigos mistérios,
por causa da propriedade de 6 em torno de 1, ou seja, os 6 dias de criação em torno de um dia de descanso. O homem foi criado no 6º dia e, portanto, 666 é o número do homem, que não chega ao número perfeito 7. Porque 7 é um número de completude e está associado ao divino, 6 é incompleto e os 3 6 pretendem contrastar com os 7 divinos. Assim, a besta simboliza a imperfeição, ao mesmo tempo que parece alcançar a perfeição divina. O número 666 refere-se ao átomo de carbono e ao homem. O carbono 12, um dos 5 elementos do DNA humano, é composto por 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons, o que equivale a 666. O carbono 12 é o mais abundante dos 2 isótopos estáveis do elemento carbono, representando 98,89% do carbono. A sua abundância deve-se ao processo triplo alfa, pelo qual ele é criado nas estrelas, e é por isso que o astrônomo Carl Sagan afirmava que nós somos feitos de poeira estelar. Quando combinado com o oxigênio e o hidrogênio, o carbono pode formar muitos grupos de compostos biológicos importantes, incluindo açúcares e gorduras. Com o nitrogênio, o carbono forma alcaloides e com a adição de enxofre, também forma antibióticos e aminoácidos. Com a adição de fósforo a estes outros elementos, ele forma o DNA e o RNA, os portadores do código químico da vida, assim como o trifosfato de adenosina, a molécula de transferência de energia mais importante em todas as células vivas. Este portador de código químico, dado por um Deus mágico, é o próprio código de toda a vida e, claro, é o número de um homem. Vários elementos químicos, quando combinados com o carbono, formam a nossa realidade material, ou o que alguns podem chamar de matriz. 666 pode representar muitos cenários ou conspirações possíveis, mas a verdade é que este número nos foi revelado para nos ajudar a identificar este homem fera com o número 666. Em toda a Bíblia, encontramos a declaração de 2 princípios orientadores que são diametralmente opostos um ao outro, o princípio da afirmação ou da confiança em Deus e o seu oposto, que é o princípio da negação de Deus, e este último é chamado de espírito do anticristo, que se instala no templo de Deus, colocando-se acima de tudo o que é adorado. O desenvolvimento mais completo do poder do anticristo é o da ignorância da natureza do poder espiritual em geral. A marca da besta é a atitude mental oposta de não dar atenção ao poder orientador do espírito originador, e então a única alternativa é colocar-se em seu lugar. O número 666 aparece na história de Israel. Os 666 talentos de ouro eram recebidos anualmente, imediatamente após Salomão atingir o auge de seu reinado.
Salomão violou uma série de leis de Deus ao multiplicar o ouro, cavalos, carros e esposas estrangeiras e ao envolver-se na idolatria. Salomão é uma alegoria, um tipo de Cristo, mas também um tipo de anticristo, já que de fato ele não usou bem os dons dados a ele pela mente universal e também por sua ignorância persistente da voz divina. Existe uma essência intermediária entre o espírito originador e o mundo da manifestação externa, chamada de Anima Mundi, a alma da natureza, a mente subconsciente do universo. O espírito produz mentes individuais que sejam capazes de aplicar o princípio de causa e efeito, e é a apreensão imperfeita deste princípio que provoca a sua inversão. O anticristo reconhece a Anima Mundi, a mente subconsciente, sem reconhecer o Animus Dei, o espírito, ou seja, o homem vê as possibilidades imensas do seu próprio pensamento e da sua vontade atuando na Anima Mundi, enquanto ao mesmo tempo ignora o espírito. O conhecimento então das possibilidades enormes armazenadas na mente subconsciente do universo é o grande instrumento através do qual o poder do anticristo atuará. O espírito é em si mesmo a unidade e a sua autoexpressão se dá através da sua manifestação na multiplicidade, e quanto mais claramente vemos isto, mais claramente veremos que a maneira de cooperar com ele é procurar fazer do nosso próprio pensamento o canal do seu pensamento. Para fazer isso, é preciso reconhecer a presença de uma inteligência divina guiando o nosso pensamento e de um poder divino trabalhando através das nossas ações. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.